1º de janeiro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Nós aqui no canal Pastor Valdir dos Anjos, desejo a você um próspero e feliz 2026. Que Deus te abençoe, Deus te dê graça. Continue conosco aí ouvindo a palavra de Deus, sendo abençoado, deixando também o seu like, seu comentário, compartilhe com alguém, seja um canal de bênção. Esta palavra, Deus está falando com alguém através desta palavra. O tema da nossa lição esta semana, o mistério da Santíssima Trindade. Portanto, nós vejamos que a igreja e liderança eclesiástica da atualidade precisam reconhecer, ensinar e viver a realidade da Trindade Divina, não apenas como uma doutrina teológica, mas como um fundamento espiritual, prático, para a fé, a comunhão, a missão e o testemunho diante da sociedade em que vivemos. Portanto, o tema da leitura diária desta quinta-feira é a bênção apostólica na comunhão trinitária. O texto se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13 ao 14, que diz assim: todos os santos vos saudam, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Quero neste momento te deixar bem claro que o objetivo final desta ministração é fazer com que você ao final venha explicar a revelação da Trindade no batismo de João, compreendendo como Pai, Filho e Espírito Santo atuam de forma distinta em harmonia na obra divina. Vejamos que a Trindade revelada na vida da igreja. O apóstolo Paulo encerra sua segunda carta aos Coríntios com uma bênção que não é apenas uma despedida, mas uma declaração profunda da fé cristã. Ele menciona de forma clara e ordenada o Senhor Jesus Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo, revelando que a vida cristã nasce, cresce e se sustenta na comunhão trinitária. É muito importante que você ouve esta palavra, que o Senhor Deus te dá entendimento para que você possa compreender. E enquanto você vai ouvindo, seja curado, seja abençoado, seja tocado por Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vejamos que não adoramos um Deus solitário, mas um Deus eterno que vive em perfeita comunhão. Essa bênção apostólica não é simbólica, ela é doutrinária, espiritual e prática, pois mostra que a igreja só permanece firme quando sob a graça do Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Portanto, ela nos mostra que a igreja só permanece firme quando vive sobre a graça do Pai. Só permanece firme quando vive sob a graça do Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito. Portanto, vejamos que como a igreja pode viver em unidade se não compreende o Deus que é perfeitamente plural ao mesmo tempo? Vejamos que a Trindade revelada na bênção apostólica, Paulo não escreve de forma aleatória, ele apresenta a graça do Senhor Jesus Cristo, a obra da redenção, o amor de Deus Pai, a fonte da salvação, a comunhão do Espírito Santo, a experiência diária da fé. Aqui está uma revelação progressiva da Trindade. O Pai planeja, o Filho executa, o Espírito Santo aplica.
Vejamos, a igreja precisa ensinar que a fé cristã não é apenas crer em Deus, mas relacionar-se com um Deus trino. Nós, como líderes, à semelhança da Trindade, devemos entender que liderar com graça, amor e comunhão, não com autoridade ou divisão. Devemos, como líderes, entender que liderar com graça, amor e comunhão, não com autoritarismo ou divisão. A sociedade é fragmentada, precisa ver na igreja um modelo de unidade que nasce da Trindade. A Trindade revelada no batismo de Jesus. O objetivo que temos nesse estudo é nos levar ao batismo de Jesus, ou seja, o objetivo desse estudo é nos levar ao batismo de Jesus, onde a Trindade se manifesta de forma clara. O Filho está no Jordão sendo batizado. O Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba. O Pai fala dos céus: este é meu Filho amado, em quem me compraz. Esse texto encontra-se registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. Não são manifestações sucessivas, mas simultâneas. E isso confirma que Deus é um em essência e três em pessoas. Portanto, a aplicação pessoal nos faz entender o seguinte: assim como Jesus iniciou seu ministério sobre a plena manifestação da Trindade, nenhum crente deve viver sua fé sem essa consciência espiritual. A pluralidade da Trindade no Antigo Testamento. O Antigo Testamento não nega a Trindade, ele aponta progressivamente. No princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O sujeito está no plural, mas o verbo criou Bará. O sujeito está no plural, mas o verbo criou Bará está no singular. Essa estrutura aparece também em Gênesis 1, 26, Gênesis 3, 22, Gênesis 11, 7, Isaías 6, versículo 8. E isso demonstra que o monoteísmo bíblico admite pluralidade eterna na divindade. A doutrina da Trindade não contradiz a unidade de Deus, ela a completa e qualifica. Nós, como líderes e mestres, devemos ensinar a Trindade e ensinar que a Trindade é proteger a igreja contra heresias e fortalecer a identidade cristã. Já estamos caminhando para a conclusão, vai ouvindo, sendo abençoado, sendo tocado por Deus. Portanto, vivendo a comunhão trinitária, a bênção apostólica de Paulo não é apenas para ser recitada, mas vivida. A igreja do século XXI precisa voltar a esse fundamento. Isso é muito importante. Às vezes nós temos por costume de encerrar o culto sempre dando a bênção apostólica. Alguns líderes a falam de qualquer maneira, a igreja recebe de qualquer jeito, e quando recebe, tem uns que não dão importância, mas a bênção apostólica não é apenas uma fala, é um fundamento, é uma conclusão, é um aparelhamento, é o lacre da bênção de Deus sobre a nossa vida. Portanto, viver na graça de Cristo, andar no amor do Pai, permanecer na comunhão do Espírito Santo. Somente assim haverá unidade na igreja, equilíbrio na liderança e impacto real na sociedade que vivemos. Vejamos que testemunho estamos oferecendo ao mundo se não refletirmos a comunhão do Deus que adoramos. Quando a igreja vive a Trindade, o mundo vê Deus em ação.
Este estudo tem um chamado para nós, nos chama a reflexão e ação, que este estudo nos leve a crer corretamente, ensinar fielmente com dedicação, viver intensamente a realidade do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.